Muito bom dia a todos e todas. Nós estamos, a partir de agora, dando início a mais uma aula do nosso treinamento a respeito da técnica de leitura, interpretação e aplicação da Bíblia, chamada Estudos Bíblicos Indutivos. Não é? A nossa meta, nosso objetivo fazer com que você que tem participado destas aulas realmente tenha uma melhora significativa na qualidade da sua leitura da palavra de Deus e, obviamente, assim, desfrute grandemente desse rico tesouro que é a revelação do Senhor a nós, seres humanos que carecemos da glória e da graça de Deus. E hoje nós damos início à etapa onde, de uma maneira prática, então iremos interpretar o texto bíblico que iniciamos o estudo mais detalhado, aplicando os detalhes da técnica aprendida até aqui, na semana passada. Portanto, se é a sua primeira vez aqui, saiba que você pode recorrer à nossa playlist de estudos bíblicos indutivos ou da Escola Dominical da Primeira IPI de Osasco, e lá no YouTube, nessa playlist, você encontrará todas as aulas que foram ministradas até aqui e você poderá então acompanhar esse estudo bíblico de uma maneira muito simples e efetiva. Ok? Então, se é a sua primeira vez, volte lá no começo, comece realmente desde a primeira aula e você desfrutará desse treinamento de forma maravilhosa. Ok? Para aqueles que já estão na nossa caminhada, então hoje vamos retomar o nosso texto, o texto que foi objeto do nosso estudo na semana passada no Evangelho de Marcos, e aonde nós fizemos uma análise bastante aprofundada da etapa da observação do método e hoje então iremos interpretá-lo, ok? Mas, como é uma regra fundamental para o desenvolvimento dos estudos bíblicos indutivos, os irmãos sabem muito bem disso, é imprescindível que nós nos debrucemos sobre o texto, antes de mais nada, através da oração. A oração pedindo a iluminação do Espírito Santo, o mesmo Espírito que foi o autor das Escrituras Sagradas, falando e escrevendo através de homens especialmente separados para essa finalidade, os autores bíblicos, nada melhor do que recorrer a ele para que nos ajude a entender o que ele quer realmente nos dizer com o texto que será apresentado diante de nós a partir de agora. Então, convido você a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça e me acompanhar nesse momento de oração. Oremos. Pai Santíssimo, Pai de amor, nós te rendemos graças pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, debruçados sobre a tua palavra como igreja de Cristo, a fim de conhecer os detalhes profundos daquilo que o Senhor revelou através dos autores sagrados a nós, pelas sagradas letras registradas na história da humanidade, a fim de que fôssemos conduzidos como rebanho teu diante daquilo que é a tua vontade para nós. Por isso pedimos que o Senhor nos ilumine nessa hora e nos ajude a entender os teus ricos propósitos para a nossa vida a partir desse texto. Que esse estudo nos ajude a compreender, nos dê uma melhora qualitativa no nosso processo de leitura, a fim de desfrutarmos das bênçãos que a plena compreensão da tua vontade para nós nos traz. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Então vamos lá, vamos ao texto. Você nem precisa abrir a sua Bíblia, mas talvez se você utilizou
a sua Bíblia para fazer alguma anotação, seria interessante. Ou se você grifou, olha, deixa eu avisar uma coisa importante, não é pecado grifar, anotar nas páginas da Bíblia, tá? É muito importante que você faça isso até. Se você tem uma Bíblia de papel que tem acompanhado você em todos os cultos, em todas as atividades da igreja, a sua Bíblia de cabeceira, aquela que você usa no dia a dia, não tem problema nenhum utilizar uma caneta aí Lumicolor, como essa, por exemplo, olha, aqui, uma canetinha Lumicolor, anotar ao lado alguma observação importante, não tem problema nenhum. Se a sua Bíblia é uma Bíblia digital, normalmente as Bíblias digitais, elas têm um espaço para você anotar algumas especificidades do texto também. Usufrua bastante desse recurso, porque isso ajuda a você gravar melhor a tua compreensão sobre o texto bíblico. Ok? Então tá lá, vou projetar aqui na tela o texto, Marcos capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo de número 12. Vamos ler novamente esse texto. Eu não quero ser repetitivo, mas lembre-se que hoje nós estamos dando continuidade a um estudo que começamos a semana passada. Portanto, é importante lermos o texto novamente para que nada escape da nossa leitura, ok? Eu vou ler, por gentileza, me acompanhem nessa leitura. Diz assim o texto: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Por que pode perdoar pecados, ou quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Que maravilha, que texto maravilhoso, não é? Apenas para relembrar, pastor, mas que insistência, é isso mesmo, precisamos memorizar os passos do método e nada melhor do que repetir várias vezes para você memorizar, ok? Nossa famosa imagem dessa menininha simpática com uma lupa, não é? Quais são os passos do método? É o método OIA, não é? Um método que tem 3 passos muito bem definidos. O passo da observação, o passo da interpretação e o passo da aplicação. Então, nós separamos o texto da palavra de Deus que desejamos estudar. Fazemos, então, a primeira leitura do texto e, em seguida, passamos à observação atenta, seguindo as regras da boa observação conforme discorridas até aqui. Depois, passamos para o passo da interpretação e ainda lembrando aos irmãos, né, que quando a gente começa a fazer
um trabalho de observação muito bem feito, muito bem acurado, normalmente as últimas perguntas da observação já começam a nos empurrar para a interpretação do texto. Vocês devem se lembrar, na semana passada, que algumas perguntas da observação quase que automaticamente já desembocaram em algumas questões interpretativas. E ao final, feita a observação e a interpretação, passamos à aplicação do texto à nossa própria vida, ou o grupo que está sob a nossa responsabilidade, a fim de que interpretemos o texto em questão. Então, são os 3 passos fundamentais que não devem ser esquecidos, que fazem com que o estudo bíblico indutivo, de fato, seja o que ele é, com todas as qualidades que possui. Os passos para se desenvolver estudo bíblico, com as suas descrições também, eu repito aqui, observação, nós já passamos por essa etapa e hoje nós vamos interpretar, ou seja, nós vamos lançar as seguintes perguntas para o texto. O que o autor quis dizer com isso? Por que, de fato, ele escreveu da maneira que escreveu? Ele quis chamar a atenção para que exatamente com esse texto? Por que ele escreveu dessa forma? Como as palavras estão se conectando aqui dentro de um contexto imediato? Como essas mesmas palavras, a dinâmica desse texto pode se expandir para um ambiente mais amplo? E por que determinadas palavras se repetem? Qual é o significado original de tudo isso? Literalmente, o que é que o autor quis dizer com esse texto? Então, são perguntas similares a essa, ou com essa conotação, nós vamos lançar para o texto a partir de agora, com o objetivo de realmente interpretar esse texto, com o objetivo de suprimir a distância que há entre o texto conforme foi escrito, no contexto no qual foi escrito, ao público que se dirigia, com suas especificidades, com a sua carga cultural, suprimir essa distância para a nossa compreensão nos dias de hoje. Isso é interpretar, é fazer essa condução da cognição do sentido e o significado desse texto, cruzando um fio bem tênue, mas que conduz a nossa compreensão do seu conteúdo para os dias de hoje. Então, essa será a nossa tarefa, ok? Então, vamos adiante. Nós temos aí, então, as ferramentas básicas que iremos utilizar para a interpretação. E, primeiramente, eu gostaria de lembrar a todos, que essa ferramenta básica para a interpretação, ela pode ser utilizada nas 3 formas literárias que nós estudamos no momento da observação. Vocês devem se lembrar que quando estudamos as ferramentas para a observação do texto bíblico, nós tivemos aqui uma tabela, e essa tabela separava 3 formas do discurso diferentes e que são as mais aplicadas nos textos bíblicos. Primeira é a forma narrativa, depois a forma poética, a forma epistolar, a forma das cartas às igrejas, gênero literário esse que aparece em abundância no Novo Testamento, e também a poesia, algumas profecias, palavras específicas que trazem aí um conteúdo poético. E cada forma literária dessas requeria algumas perguntas, algumas indagações diferenciadas
a serem lançadas ao texto. Por isso é importante que no princípio desse trabalho vocês estejam bastante apegados nessa tabela, né, na tabela da observação. Já a tabela da interpretação, como vocês podem perceber, as perguntas a serem lançadas podem ser as mesmas para qualquer gênero literário. Aqui não há necessidade alguma de se fazer distinção de gênero literário. Aqui não há essa necessidade. As mesmas perguntas aplicadas a um texto narrativo podem ser aplicadas a um texto poético, a um texto profético, a um gênero epistolar e daí por diante, ok? Então, essa tabela é uma tabela tamanho único, digamos assim, para todos os tipos de texto. A primeira pergunta que vem aí através da sequência da nossa tabela está aí posta, não é? O que o autor quis dizer e o que fez ele escrever da forma com que ele escreveu, né? E aí é um convite para você entrar um pouco nessa história pessoalmente, né? Lembre-se que eu sempre gosto de dizer que a melhor maneira de você viver o texto bíblico é, de fato, sentir o texto como se você fosse um personagem daquela história. De fato, você entrar na cena, sentir, pensar como alguns atores da cena, então, porventura, pensassem, ver, quem sabe, o que eles estavam vendo, de fato, imaginariamente, fazer uma viagem para dentro daquela cena, uma viagem através do tempo e entrar numa cena daquela. Então, quando a gente faz isso, na verdade, esse exercício de imaginação, aliás, é um exercício saudável, o exercício que nós devemos fazer não apenas com a leitura da Bíblia, mas com qualquer literatura, não é? A leitura, uma das grandes virtudes, é levar a nossa imaginação a trabalhar, não é? Então, eu não estou dizendo aqui que você tem que ir para um mundo imaginário, não é nada disso, é uma situação real e uma cena real, que um dia de fato existiu e que foi registrada conforme o relato do evangelista Marcos, né? Então, a gente vê claramente que temos diante de nós aí uma cena, e para você entender o que o autor quis dizer, nada melhor do que entrar um pouquinho nessa cena, ok? E uma outra pergunta interessante, por que ele escreve isso, não é? Aonde de fato o autor quer chegar com essa história? Escreveu isso simplesmente como um relato histórico? Será que ele pretende mostrar alguma outra coisa através desse escrito, né? Por que ele escreve isso? E aí uma terceira pergunta muito importante que entra agora naquele paralelo entre sentido e significado, né? Que significado teria aquela cena e aquilo que aconteceu para as pessoas que viram aquela cena e também as pessoas bem próximas que depois escutaram essa narrativa naquele tempo e naquela cultura bíblica. E nesse sentido, algumas ferramentas boas para a gente se instruir aqui, né? Qual a razão para aquela ideia, não é? Por que o autor usou isso? Ele poderia ter usado outras palavras para chegar no objetivo que ele pretendia chegar, o que ele quis trazer com essa ideia, qual é a relação que isso tem com eventos anteriores, com eventos posteriores, o que há de mais importante, não é, nesse contexto do evangelista. Então são perguntas ou chaves de perguntas que nós podemos lançar para o texto a fim de termos uma interpretação segura
e precisa sobre aquilo que o texto traz. Bem, talvez você esteja se perguntando se, porventura, existem perguntas padronizadas aqui. É claro que não. A resposta é não. Na verdade, as perguntas aqui não obedecem um padrão determinado, mas ela tem uma direção a ser seguida conforme nós colocamos aqui. Talvez as perguntas que vocês verão a seguir, que são perguntas que eu lancei a esse texto, talvez se você estivesse fazendo isso sem estar sendo monitorado ou guiado por mim, você poderia lançar outras perguntas, mas que levariam você aos mesmos objetivos e às mesmas conclusões, ok? Isso precisa ficar bem claro. Talvez você esteja fazendo esse exercício em casa com a sua esposa e você vai lançar algumas perguntas ao texto que sua esposa não lançaria, mas é importante que se chegue ao mesmo sentido e ao mesmo significado do texto, ok? Então vamos às perguntas facilitadoras para a nossa compreensão. Vamos lá. Bem, nós estamos lidando com uma história cujo um dos personagens principais é um homem paralítico. Talvez a grande chave de compreensão daquilo que o evangelista quis nos dizer nesse texto, obviamente você já percebe logo de cara que esse texto não tem como objetivo ser uma narrativa comum. Ele não tem como objetivo simplesmente contar para a gente uma história. Ele tem como objetivo mostrar uma história de um grande milagre da parte de Jesus, é verdade, mas por trás dessa história e desse grande milagre existe um sentido espiritual muito importante, não é? Que ele acaba sendo desvendado através do texto. Não é? Então, o paralítico, ele é um dos personagens, é uma chave de compreensão importante sobre o que o autor quer dizer sobre isso. Então, a pergunta, uma pergunta excelente que a gente traria aqui é: quais as características da paralisia? Né? Veja, agora estou saindo do campo da particularidade daquele homem paralítico específico do texto para começar a entender aonde o autor quer chegar. Então, se na observação eu me perguntei por que foi colocado aí na história esse paralítico, né? Por que a história se desenvolveu em torno do paralítico? Agora eu vou perguntar, já que eu entendi que ele é um personagem proeminente nessa história, quais as características da paralisia? Então, veja, isso você pode encontrar, muitas coisas você vai encontrar até mesmo num dicionário comum da língua portuguesa. Você pode também, se quiser enriquecer a sua pesquisa, você pode procurar um dicionário teológico, né? Você pode procurar alguns verbetes como esses em dicionários temáticos que vão linkar com outros textos bíblicos. E aí, meus irmãos, há hoje em dia um sem número de ferramentas para enriquecer a nossa compreensão. Puxa, nós vivemos num tempo privilegiado, inclusive através da própria internet, você pode buscar significados teológicos para paralisia, você pode buscar significados bíblicos, significados técnicos, enfim, há uma infinidade de recursos para você enriquecer a sua compreensão. Mas vamos lá, título de exemplo, não é? Esse aqui é um exercício. Essa pergunta é uma pergunta-chave, eu tirei essa resposta de um dicionário simples da língua portuguesa, para você ver o quanto, mesmo que você busque algumas chaves simples, você chegará à interpretação através desse método. Quais as características da paralisia? Um estado de mobilidade total ou parcial, não é? É isso que a gente conhece sobre paralisia. Uma situação que impõe inúmeras restrições, sim? Uma situação que acomete os portadores de paralisia, a falta de vigor, a falta de força,
há dificuldades para executar qualquer tipo de atividade, trazendo prostração e impondo a dependência de outras pessoas na maioria esmagadora dos casos. Então, essa é uma característica da paralisia e essa característica está presente de modo muito claro num dos personagens principais da nossa trama, que tem tudo a ver com aquilo que o autor quer dizer. Okay? Ele não seria um dos personagens principais se o autor não quisesse dizer algo muito específico sobre isso. Perceba isso. Ok? Agora, que paralelos você. Olha lá, comi uma letrinha aí, né, gente? Que paralelos você, não é voe, mas agora já está aí. Que paralelos você consegue enxergar entre pecado e paralisia? Não é? Agora, da onde eu tirei essa pergunta, né? Paralelos entre pecados e paralisia, ou pecado e paralisia? Eu não tirei isso da minha cabeça, não, irmãos. Eu tirei isso do próprio texto, não é? Tirei isso do próprio texto. Por quê? Porque foi Jesus mesmo que fez isso. Jesus, na verdade, estava lidando com uma pessoa fisicamente paralítica e de repente ele chega para aquela pessoa e diz: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, se Jesus fez essa colocação sobre pecados, então certamente algum paralelo, alguma coisa tem a ver com a outra. Porque pecados têm a ver com paralisia, não é? Olha só que interessante. Talvez você numa primeira leitura, até numa leitura superficial desse texto, que porventura você tenha feito em alguma outra ocasião, você não tenha se deparado com essa questão envolvendo paralelo entre pecado e paralisia. Talvez você tenha pensado que Jesus, por ser da sua natureza cristológica perdoar pecados, você tenha achado que essa declaração fosse uma declaração natural da parte de Jesus. Mas não é bem assim que as coisas acontecem. Há uma razão de ser para todas as coisas. Então, Jesus falou aí em pecados num contexto de paralisia. Então, é importante que você veja uma coisa no contexto da outra. Então, que paralelos nós poderíamos enxergar entre pecado e paralisia? Olha lá, em cima, na questão de número 1, eu falei sobre algumas características quase que técnicas sobre paralisia. Mas se você analisar o pecado, a sombra daquilo que paralisia significa, será que nós não podemos entender algo como essa resposta que eu estou propondo? Não há nada que paralise mais a nossa vida do que os nossos pecados. Você já parou para pensar nisso? Porque os nossos pecados paralisam a nossa alma, o nosso coração e a nossa visão. Os nossos pecados tornam a nossa visão torpe, embaçada, distorcida, errada. Então, quando nós estamos em pecado, nós enxergamos as coisas de forma errada e vamos nos paralisando por dentro, por fora e também a vida das pessoas que estão ao nosso lado. Essa é uma das muitas possíveis respostas sobre um paralelo que nós poderíamos traçar entre pecado e paralisia. Ora, pecado é algo paralisante. Ele tem um efeito paralisante à vida das pessoas, tá? Então, já disse, se você procurar pesquisar em outras fontes, certamente você encontrará um material muito mais enriquecedor do que essa breve declaração que eu trouxe. Eu lembro que aqui é um exercício, não é, para o desenvolvimento de um método, mas eu estimulo, né, a vocês buscarem mais informações que irão enriquecer muito mais as informações que vocês estão
buscando, né? Agora, eu coloco aqui uma observação importante para esse momento, né? Cuidado com as questões de ordem doutrinária, né? Não confunda paralisia física com pecados. Aquele homem não era paralítico porque ele tinha pecados, ok? A Bíblia não nos autoriza a pensar dessa forma, inclusive quando nós fazemos a analogia bíblica, texto com texto, nós vamos encontrar, por exemplo, né, a indagação dos discípulos, certa feita a Jesus, com relação a um cego de nascença, perguntando a Jesus se aquele homem era cego em decorrência dos seus pecados ou dos pecados das suas gerações. E Jesus foi muito claro em dizer: esse homem não é cego nem por causa dos seus pecados e nem pelos pecados dos outros. Esse homem é cego, e ele assim o é para que nele se manifeste a glória de Deus. Foi essa a resposta de Jesus. Portanto, não existe relação alguma entre pecados, tá? E condição física de nascença e daí por diante, ok? Existem relações de causa e efeito com relação a pecado e doença que não são causados pela vontade de Deus propriamente dita, não é? Se você disser, por exemplo, mas fulano de tal hoje está sofrendo aí de um câncer no pulmão, mas ele fumou a vida inteira, mesmo sabendo que ele poderia contrair esse tipo de doença, né? Então, há uma causa com origem numa desobediência, num pecado que castigou o seu corpo, e agora ele está sofrendo a consequência da doença? Sim, há, mas por decisão própria. Não que Deus tenha imposto isso como um castigo. Então, disso nós temos que ter muito cuidado, ok? Então, uma observação pertinente, e aliás, aconselho aos irmãos que quando estiverem fazendo um estudo bíblico, tenham atenção a pontos que possam suscitar uma construção doutrinária qualquer, não é? E busquem informação através de pesquisa para dirimir qualquer tipo de dúvida, ok? Para que a construção da sua interpretação do texto não seja uma interpretação equivocada, ok? Bem, número 4, mais uma questão. Você consegue enxergar nesta passagem, olha, comi mais um M, hein? Acho que eu estou com muita fome de letrinha. Ou então eu comi sopa de letrinha, né? Minha mãe falava isso. Você consegue enxergar nessa passagem algum simbolismo sobre o que Cristo oferece aos pecadores arrependidos e perdoados por Ele? Né? Bom, veja aí, né? Você consegue enxergar alguma coisa que vá além da mera narrativa de uma história? Olha, irmãos, o evangelista está narrando um milagre. E todo milagre de Jesus tem um pano de fundo aonde ele quer dizer alguma coisa que vá além do ato sobrenatural do milagre propriamente dito. Vocês vão ver isso em toda a extensão dos evangelhos, né? Há algo que o autor quer nos dizer além disso. Você consegue enxergar o simbolismo daquilo que Cristo oferece aos pecadores que são arrependidos e perdoados por Ele, com a cura de um paralítico, não é? E por fim, não é? A última pergunta que eu elenquei aqui para o nosso exercício de interpretação: qual então é a ideia principal do texto? Ora, se eu conseguir identificar entre os personagens principais, vamos falar aqui rapidamente dos personagens principais. Primeiro, o próprio Cristo, obviamente, sem ele não teria nenhum sentido esse texto. O paralítico e os 4 amigos do paralítico, não é isso?
Esses são os personagens principais. Deixa eu ver se eu fiz a conta certa aqui. 6 pessoas. Né? Se a gente reduzir esses quatro amigos, não é? Um paralítico só, os 4 amigos em amigos, nós temos aqui 3 focos principais nesse texto que são alvos do diálogo: Jesus, o paralítico e os amigos. Ok? Então, veja que nessa dinâmica, não é? Há comportamentos fundamentais envolvendo Jesus, há comportamentos fundamentais envolvendo o paralítico e o significado por trás do fato dele ser um paralítico, não é? Assim como há fatos primordiais por trás da pessoa ser cega, não é? Daqueles que foram curados por Jesus, há fatos primordiais deles serem paralíticos, mas num determinado local, exercendo determinadas funções e daí por diante, né? E há um significado por trás dos amigos daquele paralítico e que apresentaram aquele homem a Jesus. Então, por trás disso tudo, qual é a ideia principal do texto? Eu trouxe aqui uma ideia que eu entendo ser a ideia principal. É claro que você poderia expressar essa mesma ideia com outras palavras, com palavras totalmente diferentes às que eu estou apresentando aqui, mas em síntese a ideia principal do texto é essa: que Deus, por sua infinita graça, através do seu perdão, quer nos levantar, olha aí o paralítico, quer nos levantar e nos colocar de pé, pois o amor de Jesus cura e liberta. Agora olha os amigos aí. E bem-aventurados são aqueles que, sendo alvo dessa graça, apresentam seus amigos aos pés do Senhor para que também eles alcancem misericórdia no tempo oportuno. Viram? Então, essa frase que traz a ideia principal do texto, que na verdade é o sentido que nós estávamos aí escavando nesse texto, está aí. O sentido é esse. Esse é o sentido primordial do texto. Ele vai nessa direção, ele não tem nenhuma direção diferente dessa. Essa é o sentido, esse sentido ele é expresso pela ideia principal do texto. Então, Deus, por sua infinita graça, através do seu perdão, né? Tinha perdão no texto? Tem perdão no texto. Quer nos levantar, olha o paralítico de novo aí, como já disse, nos colocar de pé, pois o amor de Jesus cura. O paralítico foi curado? Foi. Foi liberto? Foi. Porque o amor de Jesus cura e liberta. Agora, meus amigos, bem-aventurados são aqueles que, sendo alvo dessa graça, apresentam seus amigos aos pés do Senhor, para que também eles alcancem misericórdia em tempo oportuno. Viram? Este é, então, finalmente, o sentido pretendido pelo autor deste texto. E assim, nós chegamos ao final de mais uma etapa do nosso estudo. E aí, a semana que vem, nós vamos encerrar, vamos encerrar as 3 etapas deste texto, da análise desse texto sob o ponto de vista do estudo bíblico indutivo, então, fazendo a aplicação das verdades que observamos e interpretamos, fechando assim esse estudo específico do texto em questão. Eu espero que você exercite muito bem aquilo que discutimos aqui nesta manhã, você aplique isso em outros textos da Palavra de Deus no decorrer da semana, ou então fique aí com uma tarefa de casa. Observou, interpretou esse texto? Faça agora a sua aplicação pessoal. Tente fazer isso sozinho, a partir das ferramentas que nós já fornecemos a vocês. E no próximo domingo vamos conferir para ver se fechamos com chave de ouro. Ok? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma
ótima semana e que realmente Deus possa fazer com que a sua leitura da palavra bendita seja algo primoroso e cada vez melhor elaborado para a honra e glória do próprio Deus. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo domingo.